nossa primeira palestra do dia tem como tema Transcomunicação Instrumental. Será apresentado pela doutora Sônia Rinaldi, que é pesquisadora dos fenômenos dos contatos com outros planos dimensionais recebidos via aparelhos eletrônicos, TCI, organizadora do primeiro projeto científico realizado acerca do fenômeno em condições laboratoriais. É fundadora da Associação Nacional de Transcomunicadores, hoje com mais de 2.200 associados em todo o país. Livros publicados: Missão Alfa 1, Transcomunicação, Contatos com o Além por Vias Técnicas, Transcomunicação, Espiritismo e Ciência, Contatos Interdimensionais, Espírito, o Desafio da Comprovação, O Além da Esperança e Gravando Vozes do Além. Recebemos com muita satisfação e vamos assistir a palestra da doutora Sônia Rinaldi. Oi, gente, bom dia. Então, nós vamos estar conversando hoje com vocês sobre o nosso trabalho na área da transcomunicação. Nós vamos estar nos atendo ao tema do evento, que é Evidências Científicas da Vida Espiritual, vista pelo nosso ângulo de trabalho. Antes, duas palavras para nos posicionarmos, né? Nós temos um instituto de pesquisa que se chama IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, cujos objetivos básicos são levar o consolo às pessoas que perderam um ser querido e, principalmente, autenticar cientificamente o fenômeno das vozes e imagens. Os fenômenos propiciados pela tecnologia, através da transcomunicação, são de áudio ou de imagem, né, em vídeos, sendo que os áudios, a gente, pela convivência de uns 27 anos com o fenômeno, percebemos que eles têm à frente, digamos, os seres humanos falecidos, né? Já as imagens, pela tecnologia requerida, com certeza não são de elaboração de humanos, até porque, na verdade, eles também aparecem e a gente sabe que eles não são. Quando digo aparece, é porque a gente os vê e fala com eles. Como a gente tem um tempo um pouco limitado, eu vou procurar fazer uma visão um pouco geral do trabalho, né? E, no final, eu lembrei de colocar alguma coisa mais específica relacionada à medicina, né? Que eu acho que uma parte daqui está, de alguma forma, direta ou indiretamente ligada à medicina. Então, para falar um pouquinho sobre imagem, e evitando entrar no outro... assim, na parte mais forte, que realmente traz as evidências de que se tratam de seres não humanos, para evitar isso, nós vamos ficar só na parte de que se relaciona a falecidos. Então, uma das coisas que eles fazem é transmitir imagens dos falecidos, ou seja, na realidade, quem perdeu alguém, com certeza, não só gostaria de ouvi-lo, mas vê-lo também, né? Então, esse processo, dentro do espiritismo, está um pouco ligado ao que chamava-se de transfigurações, né? E por que a gente associa com o que era a transfiguração? Porque a tecnologia que nós desenvolvemos para receber as imagens de falecidos consiste no seguinte: nós colocamos uma pessoa diante da câmera, um familiar ou quem quer que seja, e vamos gravando. E, rapidamente, a pessoa começa a se transformar na gravação e vão surgindo inúmeras imagens diferentes dela, e aí a gente depois vai separando e observando e podendo dispor dessas imagens para as pessoas que perderam
alguém. A gente vai estar explicando um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Essas imagens ocorrem, portanto, em tempo real, por isso que eu disse que trata-se de um fenômeno de porte, vamos dizer assim, né, que vai muito além da nossa capacidade, até de compreensão, o que dirá de produção, né? Então, imaginem que essas ocorrências ocorrem ao vivo e a cores, diante da câmera, e, portanto, todo o nosso trabalho é extremamente documentado, cuidadosamente documentado. Ele ocorre em altíssima velocidade, muito além de qualquer capacidade humana de poder imaginar uma produção dessa. Por quê? Porque, caso alguém não saiba, um segundo de vídeo é composto por 30 imagens, tá? O que faz com que 1 minuto tenha 1.450 imagens. Eles criam individualmente cada imagem produzida. Então, é a uma velocidade que nós humanos não podemos nem cogitar como que possa se processar uma coisa dessas. Por isso que eu digo que não se trata de uma produção de humanos. E, principalmente, a tecnologia que eles usam, pelo menos nisso que nós vamos estar mostrando agora, envolve a manipulação da luz, né? Nós temos vários casos em que eles moldam a luz como se fosse barro para nós, né? Como se fosse argila, qualquer coisa assim. Eles moldam a luz. Isso é uma ciência, uma tecnologia que transcende muito a nossa capacidade de pensar em como realizar uma coisa dessas. Vou dar um exemplo. Esse menino esteve no nosso laboratório porque ele perdeu o pai. E nós, então, colocamos o Rafael diante da câmera e começamos a filmar, né? Estavam presentes, no caso, a avó dele, que também, óbvio, queria ter notícias do filho. Então, observem que, ao longo da filmagem, o Rafael se transforma. Ele se transformou em 15 ou 16 crianças, inclusive no pai. Então, ali vocês veem o exemplo de mudança dele. E, para vocês terem uma ideia melhor, nós vamos mostrar do Rafael para vocês verem como que isso se processa. Tá, olha, uma coisa importante, nosso trabalho ele é, digamos, rigorosamente imparcial, não se trata de nada religioso, portanto, é super à vontade, a pessoa fala, brinca, ri. A gente usa diferentes recursos que eu vou estar mostrando para vocês. No caso, eu estava usando um véu na frente dele, e ele daqui a pouco começa a se transformar. E aí vocês têm ele, loiro, de olhos verdes, e volta rapidamente. Aqui nós temos aqui no final o Rafael, bastante alterado. Então, nós estávamos mostrando o Rafael. Aqui nós temos um outro tipo de tecnologia que também é nós que desenvolvemos. Então, nós inventamos isso aqui que eu chamei de placa de chuvisco. Então, essa trapizonga aqui, na verdade, vai jogar chuvisco no rosto de quem estiver participando da experiência. Então, no caso, nós estávamos com o Silvio, e no teste, aqui dava para perceber as alterações. Então, nós temos na imagem da esquerda o Silvio, no meio o senhor pai dele, falecido, mas o pai dele veio a falecer com 80 e tantos anos, e aqui à direita uma imagem que a gente selecionou do Silvio. E embaixo outra transformação também. Tá? Então, o que acontece? Os nossos amigos transmissores, eles vão atuar na luz, qualquer que seja, chuvisco, ou o que quer que estejamos utilizando, e vão alterar o rosto de quem está participando da nossa experiência. Silvio, aqui, e observem como é muito rápida a alteração dele. De novo, ele já se tornou uma pessoa de cor. Então, seguimos. Bom, aqui, por exemplo, nós temos um caso, que eu não vou estar mostrando o vídeo, porque senão a gente não vai
para frente, mas mostra uma outra tecnologia. Neste caso, eu não usei nada, nenhum tipo de tecido, nenhum véu, nem nada. Então, nós tínhamos um pai que perdeu um filho. Observem os traços do Marcelo. Ele tem o cabelo ligeiramente grisalho e ele vai se transformando no vídeo até se transformar nesse rapaz moreno, de nariz bem diferente do dele, cujo detalhe a gente observa agora. Então, observem o perfil do Marcelo e observem o perfil do César. Tá? O César, pele morena, um nariz completamente diferente, e aqui o César quando vivo, à esquerda, e os olhos, eu acho que chamam bastante atenção, o olho meio puxadinho. Com esses resultados de imagens, nós acabamos criando um que nós chamamos no nosso site de banco de falecidos. Por quê? Porque são tantos os falecidos que aparecem e a gente não sabe quem é. Né? Aliás, 95% nós não sabemos quem são. Então, nós resolvemos disponibilizar no site para ver se alguém identifica. Já ocorreram algumas identificações, daí a gente pede para a pessoa enviar foto, etc. e tal. Tá? Então, essas imagens que eu vou estar mostrando agora são do banco de falecidos. Então, aqui, ainda usando aquela técnica que eu mencionei, com diversos tipos de tecidos diferentes. Então, nós temos o Alvino, que estava presente no laboratório, entre as pessoas que ele se transformou nessa menina e naquele senhor. Né? Então, vários estudos são feitos em cima do que a gente vai captando. Tá? Eu trouxe uma coisa simples, não ia trazer nada muito relacionado a profundos estudos, né, porque não era o caso de hoje. Até eu mesma tracei na hora que eu fui preparar isso para vocês. Então, vejam só, eu cortei metade do rosto do Alvino e a metade esquerda daquele senhor. Emparelhei, tomando como base o alto da testa, ou seja, nós temos que ter um referencial, que no caso é isto aqui. Tá? Então, estando ajustado ou o queixo ou o alto da testa, o resto a gente confere. Então, observem que, por exemplo, a altura do olho daquele senhor é completamente diferente da do Alvino, a altura de sobrancelha, a altura de nariz, a altura da boca, o que implica que, então, houve uma transformação. Neste caso aqui, nós estávamos com uma senhora, a Ruth, e ela se transforma nessas várias pessoas. Aqui, um detalhe, né? Em detalhe, observem como esta senhora parece mais jovem do que a Ruth. Ali, um ar bem mais assim, pele bem mais morena, parece até meio uma espanhola, sei lá, qualquer coisa assim. Né? É claro que tudo isso são experiências em desenvolvimento. Aqui nós temos o caso da Edna e as várias transformações. Diga-se que isso é avanço brasileiro, viu, gente? No exterior o pessoal ainda está gravando com gravador. Aqui a Lia, minha amiga gaúcha, a filha falecida e a aparição da Laura. Eu acho que isso vai corroborando com as evidências, com as propostas do Espiritismo. Bom, eu não quis entrar muito nessa área, só trouxe uma imagem, porque eu disse para vocês que eles apareciam também. Mas eu fazendo o teste comigo mesma, às vezes não tem alguém, sento eu diante da câmera, e observem que se tratam de humanoides, no caso. Nós temos outras imagens diferentes, bem diferentes dessas, mas no caso são seres humanoides que atuam na parte da transmissão das imagens. Provavelmente porque eles possuem capacidades, além de tecnologia e uma ciência específica, eles também devem possuir capacidades mentais muito diferentes da nossa.
o que propicia a possibilidade dessas coisas, de manusear luz, etc. e tal, porque a nossa ciência ainda não chegou nisso, né? Então, seres de orelha bem grande, pontudas, olho muito puxado, é assim rotina. Toda vez que a gente grava, eles aparecem. Como a gente não ia falar muito sobre as imagens, né? E eu quis trazer alguma coisa mais relacionada à medicina, então nós vamos então agora para a parte de áudio, né? Bom, a gente, tanto na parte de imagem quanto de áudio, a gente está sempre inovando, criando coisas, situações novas. Algumas, claro, dão certo, outras não dão. Quando eles orientam verbalmente, sempre dá certo, mas muitas vezes a gente acha que atinou alguma coisa, gasta e não dá certo, mas enfim, tudo isso faz parte da pesquisa. Já de muitos anos para cá, o computador passou a ser o centro, né, de todo o trabalho. Como eu disse para vocês agora há pouco, na verdade, no exterior, eu acompanho sempre o trabalho de vários colegas, então eu sei que eles ainda gravam com um gravador. Isso nós fizemos há 10 anos para trás, né? Há pelo menos 10 anos que nós só usamos computador pelas inúmeras facilidades que nos possibilita. Nós desenvolvemos tecnologia para resolver alguns problemas. O uso de microfone, óbvio, é rotina. Mas inovamos com o uso do Skype, de celular e de telefone. Com o Skype, eu até trouxe um caso, é possível, então, pôr em contato também pelo telefone com pessoas que perderam alguém e que estão distantes e não têm condições de vir a São Paulo. Então, aí a gente usa esse tipo de tecnologia. Então, a gente engrena a pessoa que perdeu alguém com o falecido dela e gravamos, registramos tudo. E uma parte vai para análise, outra parte, enfim, tudo vai para a pessoa. Então, isso faz um pouco parte da nossa rotina de trabalho. Ultimamente, nós inserimos mais uma nova tecnologia, que é usar no caso, é uma tecnologia bastante complexa, porque vão 2 computadores, 2 telefones com viva voz e um aparelho para gravar viva voz, e os resultados têm sido muito interessantes. Bom, eu trouxe alguns áudios para vocês terem noção de como soam os falecidos falarem. Por quê? Primeiro, que eu acho que ainda tem gente que imagina que eles falem sussurrando, que eles... enfim, que a voz necessariamente é suja, que é ruim de ouvir, e realmente isso só acontece quando nós não soubermos trabalhar, né? Então, nós vimos fazendo atendimento já nesses 20 e tantos anos, né? Temos uma coletânea infindável de casos, e então, para vocês ouvirem como soa um falecido falando. No caso, eu trouxe... Nós vamos começar com a Amanda, que nasceu em 2006, faleceu aos 3 anos, em 2009. Ela faleceu de nada. A Cristina estava absolutamente desesperada, que era de se imaginar. Faziam, tipo, uns 2 meses que ela tinha perdido a Amanda, e eles vieram. E esse caso, para mim, foi um pouco especial, porque fez parte da minha dissertação de mestrado, né? Então, eu escolhi 3 casos para a minha dissertação, sendo que um deles era o da Cristina. Uma coisa que é importante, pela forma que a gente conseguiu desenvolver e tal, a gente acabou tendo situações em que a comunicação é, assim, tipo, muito intensa. No caso da Amanda, nós gravamos 29 minutos e nós obtivemos 327 respostas. A transcomunicação tem coisas típicas dela,
Uma delas é que todos os contatos são necessariamente curtos. É claro que nós já nos botamos a pensar, quando digo nós, vamos saber o seguinte: nós temos hoje, só de voluntários cadastrados no nosso site, 500 e poucas pessoas. Dentre eles, muitos engenheiros físicos, enfim, um pessoal que a nós interessa muito. Por quê? Porque, como eu falei, né, a gente tenta validar aquilo que a gente faz, né, autenticar o fenômeno. Então, é claro que não vou ser eu, né, que não sou da área de exatas. Então, a gente tem aqui esse caso em que 300 estavam presentes, o meu orientador, o meu co-orientador, que é da USP, e mais a família. 7 pessoas estavam presenciando as gravações. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem a preocupação de fazer um trabalho muito científico, toda a informação que vai garantir para as pessoas que aquilo é verdade é importante, né? Então, a gente se assegura de dar condições para garantir a autenticidade do trabalho. Então, nós vamos ouvir primeiro a Amanda. Aliás, até na vinda da Cristina, da mãe, na vinda de Curitiba para São Paulo, já aconteceu um negócio curiosíssimo, porque ela recebeu uma mensagem no telefone celular dela que dizia, uma mensagem digitada: estou te esperando. E achamos assim, ela chegou lá, ela já chegou assim arrebentada, né? Bom, a Amanda falando, ela, imagina, entre 300 e tantos contatos, né? Ela fala, eu te vi, vim te ver. Ela dá uma risadinha no meio, eu te vi, dá uma risadinha e fala, vim te ver. Bom, então, o que eu quis mostrar com esse exemplo é que eles falam, e falam claro, quando a gente dá as condições corretas, ok? Aqui, de novo, a Amanda. Aqui tem um detalhe importante. Dentre os tantos contatos que a Amanda fez, ela disse várias coisas, trouxe várias informações para a mãe. Uma delas dizia o seguinte, eu vou voltar, e claro, a gente já está acostumado com esse termo e sabe que eu vou voltar significa que ela vai reencarnar. Normalmente, criança reencarna na mesma família, então é óbvio que há muita ansiedade por escutar esse eu vou voltar. Daí, ela completava, mas o meu irmão vai primeiro. E depois dizia, mas eu também vou, preparo o berço. Enfim, passaram-se, claro, naquele momento que a Cris estava totalmente desestruturada, ela nem cogitava de ter outro filho, o que quer que fosse, não estava com isso em mente. Passado acho que uns 3 meses, ela me passou um e-mail super, mega feliz que ela estava grávida. Daí, claro, nós ficamos na torcida, né? Vamos ver se vai vir um menino, né? Claro, todo mundo querendo o garoto. E, dito e feito, ela teve um bebê agora faz 2 meses, mais ou menos, e é menino. Então, claro, a alegria dela é que há, então, a esperança de que a Amanda volte, né? Então, agora a Amanda falando, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E agora ela diz aqui, tô rindo, eu morri. Eu acho engraçado porque a criança vê isso de uma forma absolutamente natural, né? Então ela acha uma graça que ela morreu, né? Que está falando com a mãe, né? Isso vai assim, tipo, dando uma nova visão, né? Da morte, que não é aquela coisa. Amanda. Bom, agora eu vou mostrar aqui, vamos sair da Amanda.
E nós vamos para um caso que foi o seguinte. Nesse caso, o nosso amigo das alturas lá, que não é humano, que vai falar. Ele se chama Sr. Orator. Bom, nessa gravação tem o seguinte de peculiar. Eu, numa quarta-feira, essa gravação acho que foi tipo segunda-feira, na quarta-feira eu ia fazer uma pequena cirurgia. Aliás, eu não falo na gravação que eu vou fazer cirurgia. Então eu digo, Sr. Orator, eu gostaria de saber se na quarta-feira vai dar tudo certo. Na quarta-feira era o dia da cirurgia, mas eu não disse. E ele diz, vou operar. Ou seja, na verdade, o médico estava lá presente por mero acaso, né? Porque quem operou foi, pelo jeito, o Sr. Orator. Isso é importante, eu acho, para os nossos amigos médicos, para terem certeza de que, às vezes, eles são auxiliados e nem se dão tanto conta, né? Sr. Orator, eu queria saber se na quarta-feira vai dar tudo certo. E ele diz, vou operar. Está repetindo, óbvio, né? Só para vocês ouvirem melhor. Então, por exemplo, a gente falar alguma coisa, ou, aliás, não falar, e eles saberem do que nós estamos falando, e, aliás, no geral, ir bastante além, é, assim, uma coisa muito típica, né? Agora eu vou mostrar um áudio que a gente gravou por Skype, que era aquele que é o seguinte, deixa eu abrir o áudio e agora aqui. Então é assim, ó, entre as maluquices que a gente vai inventando, porque tudo pra gente é experiência, eu inventei de fazer o que a gente chamou de teleconferência com o além. Então, não deixa de ser, vocês vão ver que e acabou funcionando. Então é assim, para testar se essa ideia funcionava, eu convidei 3 mães que perderam 3 rapazes, né? Dentre elas, a Leila, que perdeu o Ricardo. O Ricardo faleceu de câncer depois de uma luta de 8 anos, né? Aquela coisa que desestrutura a família inteira em todos os sentidos, né? Um rapaz muito bonito. E deixa eu pegar o Ricardo aqui de volta. E pusemos via Skype as mães em conexão com o nosso laboratório aqui em São Paulo. Então, a Leila falava de Santos, a Cris falava de Miami, da Flórida, ela perdeu um outro rapaz, o Stefano, e a Carmendes falava de Goiás, de Goiânia, e perdeu o Fabiano. Então, iniciamos a gravação, entraram 200 e poucos contatos, e o que nós vamos estar mostrando é um deles, quando a Leila, aqui, porque eu trouxe isso porque mostra um pouco a composição da coisa. Eu inicio dizendo, vai Leila, fala, que era para ela entrar, era a vez dela, né? Então, ela fala, eu falo, vai Leila, ela responde, ok, né? Isso falando de Santos, eu de São Paulo. Daí o Ricardo entra, antes de chorar, porque pouco depois ela desata numa choradeira do caramba, né? Então, então ele já adiantou. Esse tipo de informal que vai acontecer também é muito comum. E daí ela começa, nesse momento ainda calma, oi Henrique, meu amor, quanta saudade. Então, o áudio. Vai, Leila. Ok. Antes de chorar. De novo. Vai, Leila. Ok. Antes de chorar. Oi Henrique, meu amor, quanta saudade. Agora só a voz do Ricardo. Antes de chorar. Antes de chorar. Uma possibilidade que eu acho que os médicos ainda não se deram muito conta, mas que pode ser uma fatia de trabalho importantíssima para a medicina, seria a comunicação com pacientes ainda vivos, porém, digamos, né, na ida. Então, podem ser comatosos, podem ser pacientes terminais que estão sedados, tipo autistas, portadores de Alzheimer, neuropatas, portadores de esclerose lateral amiotrófica, enfim,
doenças que mantêm o corpo perdido, vamos dizer assim, entre aspas, e porém o cérebro ativo, perfeito, né? Então, nós fizemos uma primeira experiência até com o apoio de uma médica que trabalha numa UTI pediátrica, e ela tinha feito comigo, sabia gravar e tal, e eu falei para ela: você não estava fazendo nada? Vai lá, senta lá do lado de alguma criança e começa a gravar, começa a conversar com ela. E naquela dúvida, será que vai funcionar? Bom, faz, que depois nós vamos descobrir. E qual não foi a nossa surpresa? O que aquelas crianças falaram. E falaram coisas assim interessantíssimas que ela não sabia. Tipo, por exemplo, uma delas falou assim: meu avô veio me ver. E nunca calhou de, no momento em que essa médica estivesse lá, o avô tivesse vindo. Daí ela foi perguntar para as enfermeiras: ele recebe alguma visita e tal? E falaram: não, outro dia veio o avô dele e tal, né? Então, referências importantes que essas crianças estavam dando. Ela perguntou: você quer deixar algum recado para sua mãe? E uma das crianças falava que queria agradecer. Enfim, coisas assim que percebe-se que a gente pode estar dando um instrumento importante para a medicina, né? Isso, na realidade, essas experiências com essa médica surgiram embora pela transcomunicação eu soubesse que existiria essa possibilidade, inclusive com anestesiados também. Quer dizer, eu sabia por dois motivos. Primeiro, porque pela literatura espírita, Kardec tem alguns casos que publicou na Revista Espírita, de 1860, casos de comunicação com vivo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E depois, o Ernesto Bozano publicou esse livro, Comunicações Mediúnicas entre Vivos. Tá? Então, digamos que o que nós estamos fazendo não é nenhuma surpresa, será que pode ou não pode. Eu gosto quando já tem um histórico, para a gente não se sentir sozinho, né? Então, aqui tinha esse texto que nos ajuda. Uma pergunta da Revista Espírita que eu falei. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo e em que condições? Resposta: facilmente, se o vivente dorme. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação ou, pelo menos, experimentar um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Então, por que nos interessou esse trabalho? Primeiro, porque era uma coisa que, digamos, criava uma fatia nova de experimentos para nós. E segundo, porque são outras pessoas, não só aquelas que perderam alguém, que poderiam estar sendo auxiliadas, mas parentes que estão com pessoas em coma, ou que tem um portador de Alzheimer em casa, né? Enfim, o que nós estamos querendo fazer é dar voz a quem não pode falar, né? Por que isso seria interessante? Porque o paciente pode levar orientação à equipe médica, informar se ele tem dor, por exemplo, né? Se a pessoa está lá, entubada, não fala, nem nada, como é que a equipe médica vai só lá pelos protocolos, mas em si mesmo não sabe o que está se passando com o paciente, não sabe se ele está triste, não sabe se ele está feliz, se ele gostaria de ouvir uma música, né? O que pode ser feito para ajudá-lo? Também manter ainda um elo com o familiar, mesmo, por exemplo, um paciente que esteja sedado porque vai partir, ele pode se despedir, ele pode dar alguma orientação para a família, perguntas finais que às vezes não deu tempo de fazer antes dele entrar na sedação. E também dá a chance para ele desabafar, porque tem casos, né, em que o paciente fica em coma durante anos, ou algumas doenças que mantêm o paciente totalmente alheio, né, quer dizer, alheio para nós, não para ele, né? Então, talvez a chance dele poder dizer que ele está feliz, que ele tal. E, por exemplo, nós temos um caso em que isso de transcomunicação agora,
em que a pessoa pedia, pelo amor de Deus, desliga os aparelhos. Quem sabe, mais adiante, se perceba que também o paciente pode ter direito sobre as suas vontades, não? Ou seja, na verdade, o que a gente está pensando, está fazendo, é abrir um canal, não em direção à morte, nesse caso, mas em direção à vida, quer dizer, aos familiares, à equipe médica, enfim. Então, essa possibilidade, nós constatamos, tanto no caso das crianças que a médica gravou, cujo boletim está lá no nosso site, é o boletim 26, com muitas vozes das crianças, no nosso site, que é aquele ali, www.ipate.org, e que começa o boletim fazendo referência ao artigo que nos inspirou a retomar esse tipo de teste, que foi um artigo da BBC que dava conta do seguinte: o título era "Cientistas conseguem se comunicar com paciente em estado vegetativo". E o subtítulo era "Em pesquisa de médicos europeus, paciente consegue responder sim ou não, ativando diferentes áreas do cérebro". Então, quando eu li esse artigo, que está lá no nosso site também, eu percebi que isso aqui poderia ser um boom, uma coisa muito importante. Embora a visão deles lá seja totalmente, não é totalmente, seja diferente daquilo que a gente está fazendo, mas a linha é a mesma, né? A proposta é a mesma. Na verdade, eles querem se comunicar com o paciente em estado vegetativo e estão fazendo isso através da máquina, né? Como na Europa, tipicamente, né? Aliás, no mundo inteiro, pouco se acredita na sobrevivência após a morte, e não se fala no desdobramento nem nada disso. Então, o que eles propuseram e que deu certo, funcionava assim: eles instruíram um paciente, sem saber, na verdade, se ele responderia ou não. Eles fizeram isso com 40 e poucos pacientes. Um trabalho, claro, de pesquisa muito bem feito em Genebra, né? Onde eles instruíram um paciente a pensar em 2 tipos de imagem. Quer dizer, eles deram como referência assim, tipo: se você quiser dizer sim, você pensa que você está jogando tênis. Se você quiser dizer não, você pensa que você está correndo. Por quê? Porque, por experiência deles, eles sabiam que, pensando se está jogando tênis, iluminava uma área do cérebro, e se pensasse que estivesse correndo, iluminaria uma outra que eles saberiam identificar. E eles começaram botaram o paciente na ressonância e começaram a conversar e foram filmando, né, gravando o cérebro do paciente. Então, iam fazendo perguntas. Você é casado? Então, ele pensava no tênis. Então, queria dizer sim. Ou, você está com dor? Ele queria dizer não, ele pensava na outra coisa. Como houve essa comunicação, isso se transformou num projeto extremamente importante, tanto que pouco depois eu tentei saber mais detalhes, eu queria fazer contato com o médico responsável por esse trabalho, e soube que ele já estava se mudando para Oxford, onde ele tinha recebido um investimento de 10 milhões de dólares para tocar esse tipo de projeto. Nós aqui na unha. Bom, a gente faz o que pode, né? Bom, então, o que eu trouxe para vocês é o caso de uma amiga minha, ainda viva. Ela é um caso, assim, que eu acho que ainda merece que se escreva um livro sobre o caso, não só pelas respostas e tal, mas pelo conjunto, pela vida dela. Eu não conheço pessoa que tenha uma vida mais... Olha, eu acho que não tem outro termo que seja melhor do que desgraçada. Por quê? Ela começou aos 15 anos sendo estuprada pelo pai, teve 2 filhos com o pai, matou uma das crianças de desespero. Quando ela resolveu informar a família que o pai fazia isso, a mãe prontamente botou ela num hospício.
E ali foi, mas sabe, mas tanta desgraça, e até hoje é incrível. Ela matou a filha que se chama Vanessa aos 11 meses, assim, tipo, num desespero, tipo assim, minha filha não vai passar pelo que eu passo, né? Daí, ela criou uma filha que tinha uma doença que se chama síndrome de Soto, que é aquela tal de gigantismo, e aquela é a filha dela, que faleceu agora há uns 2 anos, mais ou menos, a Camila. A menina tinha quase 2 metros, né? Então, e ela cuidava sozinha. Não bastando todas as desgraças, o filho dela, drogado, bêbado, enfim, tudo que se poderia ser de péssimo. Há poucos meses, quando eu já a conhecia, eu a conheci em março deste ano, quando ela me procurou querendo saber notícias da Camila. E ela, poucos dias, alguns dias depois, ela me contou que o filho tinha morrido. Eu falei, pô, mas não é possível, coitada, tal. O filho morreu com um tiro na cabeça, tal. Eu falei, meu Deus, que coisa. Bom, daí passou. Eu estou dando essa informação porque mais adiante vocês vão entender por que eu estou falando dessas particularidades. Ela é portadora de esclerose lateral amiotrófica. Ela não sai da cama e desse lugar que vocês estão vendo. Mas ela ainda, felizmente, ela tem uma mão que funciona, então ela consegue deixar um computador e ela consegue digitar para mim. Então, diariamente, eu recebo meia dúzia de e-mails dela e ela vai me contando tudo que está acontecendo, enfim. Foi assim que a gente teve a ideia. Eu falei, vamos fazer uma gravação? Porque o cérebro dela é absolutamente perfeito, mas ela não fala, né? Vocês devem conhecer a doença, ela é totalmente incapacitante e ela coitada, ela um dia quis me telefonar e eu quase desesperada não consegui ouvir nada, mas vocês vão ver um pouco desse estilo na gravação. Então, a gravação que eu trouxe fala, eu agradeço, mas se ela fosse falar isso no telefone, ela falaria alguma coisa assim... Sabe, aquela coisa assim que você fica assim, desesperada e não consegue, enfim. Então, vamos aqui ouvir uns áudios que a gente fez. Então, é assim, ela mora em Contagem, em Minas, e a gente começou a fizemos várias gravações, e, a bem da verdade, ela diz... Eu não gosto muito de fazer propaganda, né? Que eu acho que não é o caso, nem precisa, mas ela me fala, Sônia, eu só não me matei porque você apareceu. Porque ela teve ímpetos de suicídio muitas vezes, porque uma vida dessa, né, realmente não é para qualquer um, né? Bom, então, como é que a gente montou o esquema da comunicação com ela? Eu combinava horário, a nossa equipe espiritual ia buscá-la, trazia ela para o laboratório. E estou eu lá sozinha, conversando com ela e gravando. Muitas vezes ela me deu lista de perguntas que ela queria que eu fizesse para ela mesma. Porque nós percebemos que ela, como espírito, sabia mais, ou pensava até diferente daquilo que ela pensa encarnada. Então, tinha coisas que ela queria saber, e eu também, né? Então, nesse primeiro caso... Eu pergunto para ela, como você está se sentindo aqui? Porque, claro, ela vem com falta de ar. Inclusive, teve gravação em que a gente ouvia aquele, né, daquele aparelho que ela usa. Então, ela fala, é uma esperança. Quer dizer, para ela ter vindo, ter se comunicado, ter visto a filha, ter falado com a filha, foi o que deixou ela de se matar. Então, eu falando... Como você está se sentindo aqui? Vamos ajustar um pouquinho o áudio. Emerson, um pouquinho mais alto, por favor. Como você está se sentindo aqui? E ela responde, é uma esperança. Traz um pouco aquela dificuldade que ela tem de falar, hein? É uma esperança. É uma esperança. É uma esperança. Dá para notar até que ela meio que fala assim, como se falasse pelo nariz. Aqui, essa próxima gravação é curiosa porque, para quem queria se matar, e aliás,
ela tem lá suas razões, não? Então, aqui tem duas coisas a ser comentadas. É muito comum eles responderem antes da pergunta, ou antes daquilo que a gente for falar. Numa porcentagem de entrarem antes, de cerca de 46% de uma pesquisa que nós fizemos. Aqui ela entrou antes, então antes que eu falasse, você tem noção se você vai embora logo? Porque eu converso com ela sobre a partida assim da forma mais natural, porque ela quer ir mesmo, né? Então ela está desesperada para ir, então até falei para ela que eu já estou com a champanhe na geladeira, que quando ela morrer eu vou abrir, aquelas brincadeiras até para amenizar um pouco, né? Então ela fala, na vida nada é dispensado, ou seja, não dá para suicidar, entendeu? Não é o que ela pensa encarnada, mas, quer dizer, no corpo, né? Então, ela fala primeiro, na vida nada é dispensado. A vida nada dispensa. A vida nada dispensa. E agora eu falo. Você tem noção se você vai embora logo? A vida nada dispensa. Tá? Aqui também outra informação curiosa, porque eu pergunto se o Fernando é meu marido falecido, e eu pergunto se o Fernando está com ela, porque o Fernando tem essa tarefa de se responsabilizar por trazer o falecido, preparar, ensinar como falar, etc. e tal. Então, eu pergunto agora, o Fernando está com você? E ela fala, sim. Agradeço, com aquela dificuldade que a gente comentou agora há pouco. Daí ela fala, perto de nós para reforçar. É interessante porque a mim me lembra um pouco o Chico Xavier lá, quando ficava com o espírito do lado, assim, os mentores orientando aquele que está se manifestando. Então, entendi que o Fernando estava perto para ajudar quem ia estar se manifestando. Então, ouvindo o áudio. Então, eu falo... Ai, meu Deus. Eu falo. O Fernando está com você? Daí ela fala, sim, agradeço. Bem, notem que é difícil para ela falar. De novo, sim, agradeço, perto de nós para reforçar. Ok? Nesse outro áudio, eu pergunto, porque já foi informado a ela, pela gravação, que ela não poderia partir, porque ela tinha uma missão. Então, a gente pergunta, nesse caso, se ela vai poder ir embora, enfim. Então, ela fala que vai morrer. Eu digo, ou você tem alguma missão? Ou se você tem alguma missão? E ela fala, eu vou morrer. Eu sou você. Eu sou você. Eu sou você. Mas é um morrer positivo, sabe? Não é na faixa do desespero, não. Agora, o que nos surpreendeu esses dias... até a mim, né, que estou tão acostumada com isso, mas quando eu ouvi a gravação, eu travei. Vocês se lembram que ela matou uma filha, mas ela nunca, em nenhum momento, ela me pediu, Sônia, será que a Vanessa está bem? Nada, nunca, jamais. Até passou completamente esquecido para mim. Ela sempre quis saber da Camila, ela tinha um apego desesperador pela Camila. E outro dia eu perguntei se alguém tinha algum recado para a Débora, e uma voz fala, Vanessa chama. Eu parei. Eu falei, gente, como é que eu vou falar isso para ela? Porque eu sabia que ela ia entrar em choque, né? Como de fato a pressão subiu, taquicardia, tudo. Então, aqui. Alguém tem algum recado para Débora? Vanessa chama. Vanessa chama. Vanessa chama. Sabe, nós caímos das pernas, porque sabe, nunca ninguém se preocupou em falar com a Vanessa, aliás, na verdade, ela nem queria saber da Vanessa, né? Justamente por ter matado. E daí a gente começou uma pequena campanha, né? E ela falou, então eu quero pedir perdão
pelo que eu fiz para ela. E diga-se que a menina não aceitou. Numa outra gravação, a Camila fala que já teve recado da Vanessa. Então, já teve recado? E, para encerrar aqui, eu queria mostrar para vocês a gravação que encerrava uma das gravações que a gente fez com ela, que foi a última, por sinal, na qual eu achei interessante, trouxe essa pelo seguinte: eu falo tchau, né, para ela, ela vai voltar desdobrada lá para a Contagem, né? Então, quando eu falo tchau, ela fala adeus. E daí, em cima do som do telefone, aquele toim, 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 ela fala, o A não se ouve, acabou. Então fica adeus, acabou. Ouvindo? Tchau. Adeus. 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 Bom, aqui, então, agora finalizando a nossa apresentação, esse aqui é um e-mail dela que ela mandou, eu pus a foto de como ela me escreve. Ela não tira a máscara 24 horas por dia, e eu achei que claro, ela o tempo inteiro me agradece e tal, mas eu achei, ela fala assim, ai Sônia, como vou sentir sua falta, foi maravilhoso estar com os nossos amigos e tudo. Quer dizer, na verdade, digamos que a gente conseguiu recuperar ela da garra do suicídio, né? Eu trouxe pouquíssimos exemplares, só 9 desse e-book, que na verdade tem assim, coisa na linha da nossa pesquisa, é pura pesquisa, só resultados, são vídeos, fotos, imagens, enfim. Então, quem tiver interesse, tem lá na frente. Esse foi o nosso último trabalho. Percebi que já não se pode mais, não podemos mais fazer trabalho em livro, porque livro não dá para nos atender, porque não consegue mostrar áudios, imagens, enfim, tudo que a gente precisa mostrar, né? Então, agora, hoje em dia, só na base do CD, do DVD e tal. E, para terminar, eu queria deixar um pensamento. Eu diria o seguinte: a verdade precisa mais de conhecimento e ciência do que de fé. E que a ciência não nos torne arrogantes e nem a fé ignorantes. Esse aqui é o nosso site, está à disposição de vocês.